Ovacionado por muitos, Arsène Lupin, líder em visualizações na Netflix, e dispara em vendas de livros, deixando a Amazon sem estoque. Vamos roubar o colar. Vou entrar como faxineiro e sair milionários. Um ladrão airoso que age com educação e se passa sempre por despercebido. Eu vou comprar o colar. Olá pessoal, eu me chamo Pedro Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, o Pico da Informação. E hoje, galera, nós vamos falar sobre uma história francesa de muita audiência, não só no Brasil, mas sim no mundo todo. Sim, estamos falando de Arsène Lupin. Enfim, Lupin ele vem fazendo bastante sucesso na Netflix, né? Inclusive vai ter um outro vídeo falando sobre a série. Esse aqui não vem ao caso falar sobre a série, nós vamos falar sobre a história. Bom, não só a série, mas como também a quantidade de vendas do livro aumentou bastante. No caso, a série ela é baseada no livro, então criadores do livro lucraram agora com essa série, porque muitas vendas de livro. O criador de Arsène Lupin dos livros se chama Maurice Leblanc. Ele, em 1905, decidiu criar um livro para um jornal francês, baseado na história que eu vou contar, e esse livro recebeu o nome de Ladrão de Casaca, que é basicamente o ladrão de casaco que roubava as coisas alheias. Uau! Desde sempre ele teve essa personalidade educada, né, que passava serenidade e dificilmente ele era percebido. Isso motivou Maurice, que continuou a escrever por 40 anos. Foram basicamente 37 livros escritos por Maurice Leblanc. Maurice, por sua vez, ao criar Lupin, ele precisou de basicamente 5 personalidades. 2 delas eu vou apontar nesse vídeo. Uma eu vou falar por cima, que é Shakespeare. Shakespeare, esse romantista que todos nós, quer dizer, basicamente todos nós conhecemos, né? É um romantista e possui uma postura educada, sedutora, que faz jus ao romance, né, literário. E ele utilizou isso em Arsène Lupin. Como o Lupin é um ladrão, ele foi inspirado por Marius Jacob, não sei como é que fala o nome dele. Sei que eu tô desenrolando aqui, chutando como é que seja. Ele é um ladrão francês famoso. O povo vai ver esse vídeo para ver eu tentando falar francês, espia só. É um ladrão francês famoso, ele sabia entrar e sair de qualquer lugar sem ser percebido. Mano, isso aí foi o tiro certeiro de Maurice para criar Arsène Lupin. É tanto nome que dá para embolar, mas vamos lá. Arsène Lupin é o personagem da série no qual estamos falando. O ladrão em que ele foi inspirado é Marius Jacob. E o criador de Arsène Lupin se chama Maurice Leblanc. Beleza, acabou, só isso. Jacob, ele nasceu em 29 de setembro de 1879. Desde seus 12 anos de idade, a sua vida era completamente diferente de qualquer outro jovem que vocês viam por aí. Bom, dura vida de Jacob. Ele precisava se virar sozinho e ele acabou se inscrevendo para ser ajudante e também auxiliar aprendiz da Marinha. Por motivos de trabalho disso, ele conseguiu passar nisso, se inscreveu e foi para a Austrália. Viajou direto para Sydney, na Austrália, para conseguir seguir essa sua carreira. Ele tinha um ideal político que era de ajudar o Estado. Enfim, chegando lá, ele viu que não era basicamente isso que era o que ele queria. Bom, ele desistiu e voltou para a França. Quando chegou na França, ele começou a praticar seus roubos. Bom, ele foi preso nos seus 18 anos de idade. Ele já foi preso aí. Ele era uma pessoa de muitos ideais, anarquista, contudo, ele colocaria regra em seus roubos. Quais eram essas regras, como eu falei antes? Bom, ele não poderia matar alguém, a não ser que essa pessoa estivesse oferecendo risco à sua vida, tipo, ameaça a sua vida e você estivesse numa situação que poderia morrer. Aí sim ele mataria uma pessoa.
Fora isso, não, ele não ia matar, ele só ia roubar. Na verdade, ele não ia roubar, ele só ia matar, porque ele tem uma outra regra que diz o seguinte: ele só roubaria banqueiros, juízes que apresentam trabalhos inúteis à sociedade. E quem é que não apresenta um trabalho inútil, na verdade? Quem apresenta um trabalho útil são os médicos, os policiais, os bombeiros, aquele que atende a vida do ser humano. Enfim, é assim que ele pensava. Como ele era anarquista, cerca de 25% do que ele roubava, ele destinava a causas anarquistas. Caso ele deixava lá e tipo assim, vamos fundar alguma coisa. Usava aquele dinheiro e ele queria fazer jus àquela causa. Porque, querendo ou não, ele começou essa revolução toda justamente por pensar diferente, por não querer ninguém no poder. Era meio que uma forma de protestos. A polícia estima que ele já roubou cerca de 300 localidades diferentes. Ele já chegou a criar uma gangue com 40 ladrões, 40 participantes nessa gangue. E o nome dessa gangue, se não me engano, era Grupo de Trabalhadores Noturnos, uma coisa assim. Enfim, esses caras, eles cometiam delitos também, juntamente com o Jacob. Inclusive, um membro dessa gangue era a mãe dele, né? Olha isso. Bem, ele criou vários métodos de roubo que nós vemos hoje na TV. Tanto em filmes, quanto em jogos, quanto em até desenho. Um exemplo desse tipo de roubo criado técnica de roubo criada por ele, eu vou citar aqui. Foi o que a gente vê, né? Que eles utilizam um estetoscópio, que é utilizado pelos médicos para escutar os batimentos e tal, como é que tá lá dentro, o pulmão, enfim. Não sei, posso estar falando merda, mas é isso. Só para você ter uma noção. Ele utilizava isso para ouvir a mecânica do cofre, no caso, para escutar lá dentro como é que se mexe e tal. É uma parada muito doida. Então, cara, esse tempo todo, esse homem cometendo esses roubos, prejudicou mais de 300 casas, não exatamente casas, mas prejudicou mais de, vamos supor, 300 famílias. Prejudicou esse tanto de gente, esse cara tá solto, beleza. Em um roubo, ele acabou se envolvendo em uma briga com 2 ladrões e vinham 2 policiais. Por questões de prevalecer a sua vida, no caso, promover a sua vida, ele tirou a vida de um policial e acabou ferindo gravemente o outro. Nisso, a sociedade estava vendo tudo aquilo ali que ele estava fazendo e pensaram, poxa, será que isso é certo? Aí a população foi junto. Aí ele foi correr contra ele e ele acabou escapando, né? Fugiu. Ele fugiu de outros oficiais e também da população. Ele acabou se jogando no mato, na localidade ali, se jogou no mato e foi aquilo ali. E sumiu. Por isso que ele é considerado fantasma. Ele conseguiu ainda sumir das pessoas e também dos oficiais. Cerca de 46 horas após o sumiço dele, a polícia conseguiu encontrá-lo. E assim ele foi preso. Bom, ele passou 2 anos preso, ou dor de cabeça. Um cara não foi julgado ainda, tá preso, pode receber soltura a qualquer momento. Ou também não, ele pode não receber soltura e vai ser ruim para ele, porque ele não tem nenhum período para sair da cadeia. Então vai ser ruim para ele. Mas, por outro lado, isso poderia causar uma revolta, porque, querendo ou não, poderiam aparecer 40 ladrões, 40 bandidos numa cadeia, que tinham 2 guardas, 2 vigilantes, e soltar e buscar esse cara. Então, passaram-se 2 anos e eles tramando o plano, né? Os oficiais, a justiça. Porque, querendo ou não, ele precisava ser julgado. E seria muito mais fácil a gangue tirar ele de um julgamento, caso ele estava sendo transportado, aconteceu alguma coisa na estrada, na viagem, seria muito mais fácil do que ir lá na prisão. Ele ficou preso durante esses 2 anos e reuniram-se 2.000 soldados para proteger Jacob a favor da prisão. Bom, Jacob ele foi sentenciado a 19 anos de prisão. Foi assim que aconteceu.
Depois desse todo esse processo de cuidado para não aconteceu, ele foi preso, foi sentenciado a 19 anos, ficou os 19 anos preso. Depois ele saiu como uma pessoa normal, já não era mais o mesmo também, né? Após 19 anos, tipo, o cara não tinha mais porte físico para nada, nem para correr. Então ele resolveu virar comerciante, trabalhar e viver com aquilo ali. Era aquilo ali e acabou. Ele virando comerciante, ele ainda era uma pessoa famosa, querendo ou não. No seu julgamento tinha pessoas, inclusive a gangue, tinha pessoas que eram a favor da soltura dele, que não queriam ver ele preso. Essas pessoas visitavam ele, né, durante a semana. E ele, cansado da vida, motivos psicológicos, por não ter vencido a batalha que ele criou, ele não queria mais continuar vivendo. E aí acabou injetando morfina no seu sangue, né? Ao final da semana, que não tinha visita. Ele acabou injetando morfina no seu sangue e ele deixou uma carta. No final da carta, tinha dizendo para os seus amigos a seguinte frase: ao lado da máquina de lavar tem uma garrafa de vinho rosé. Peço para que meus amigos abram, bebam e comemorem o que fiz em vida. Então, chegamos ao fim da história de Marius Jacob e essa foi uma das inspirações que o criador de Lupin resolveu utilizar para fazer o personagem. É um personagem muito parecido, temos que concordar. E para você entender todo o nexo da história, você vai ter que assistir esse segundo vídeo que eu vou estar postando em sequência. Não vou postar no mesmo dia, mas eu vou fazer esse segundo vídeo para vocês entenderem aí quais as semelhanças do personagem Lupin com o verdadeiro Lupin, o famoso ladrão de casaca, né, criado pelo livro. E vamos ver, porque o personagem da série não é exatamente Arsène Lupin, entendeu? Não, vocês vão ver. Um forte abraço, deixe o like, compartilhe o vídeo, vou indo nessa, valeu, falou e fui!